Você sabe o que é um apóstrofo? É aquele sinal de pontuação, sabe? Bastante usado no inglês, que limpa um pouquinho o acento agudo. Pois é, no vídeo de hoje a gente vai te mostrar as regras e os usos principais do apóstrofo em inglês. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Vi E aqui é a Gi. e nós somos as gêmeas do inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. Bom, e a gente tá de volta com mais um vídeo sobre descomplicando a gramática. E a gente vai te explicar tudo o que você precisa saber sobre o apóstrofo em inglês. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para ser sempre notificado dos novos vídeos. Deixa seu like também nesse vídeo, ajuda a gente demais. Já vou jogar uma meta aí se você quer mais vídeos de gramática. 1000 likes, tá? Se movimenta aí, bora bater essa meta. Muito bem, gente, na língua portuguesa quase a gente não usa esse símbolo, né, o apóstrofo. No nosso idioma, ele tem a função de indicar a supressão de letras numa palavra. Por exemplo, cobra d'água, para falar cobra de água, ou pingo d'água, para falar pingo de água e etc. Por esse motivo, muitas pessoas acabam se perdendo quando elas estão estudando inglês e o apóstrofo começa a aparecer bastante. Pois é uma coisa que até a gente, como professora, erra às vezes, e a gente vê o pessoal errando os apóstrofos também tá o tempo todo. Mas felizmente esse sinal de pontuação ele é razoavelmente simples de entender. Então esse vídeo vai ajudar bastante aquelas pessoas que costumam escrever em inglês ou querem escrever em inglês. Então e-mails, textos, mensagem de texto, esse vídeo é para todo mundo. Bora lá! Então primeiro uso para fazer contrações. Quando a gente fala que o apóstrofo tem o papel de realizar uma contração de uma palavra, a gente quer dizer que esse símbolo vai representar alguma letra que está sendo omitida na palavra, na oração. Por exemplo, ao invés de eu escrever she is, ela é ou ela está, eu posso escrever she's. Você percebeu aqui, né, que o apóstrofo, ele contraiu she is, ele tomou aí o lugar do is e transformou tudo numa palavra só? Provavelmente você já viu várias palavras contraídas que fazem uso do apóstrofo em inglês, né? Algumas das palavras que a gente mais vai ver por aí são your, que é you mais are, isn't, que é is mais not, you'll, que é you mais will, his, que é he mais is. O exemplo que a Bi falou, she's, que é she mais is, it's, it mais is. I'd, que é I would, ou então I had, dependendo do contexto. I'm, I am. Você entendeu o andamento da coisa, gente? Por mais que seja correto gramaticalmente escrever as palavras na forma contrata, é considerado um pouquinho informal. Então, se você estiver escrevendo um texto para uma publicação, um e-mail de negócios, um currículo ou qualquer coisa do tipo, prefere não usar a forma contrata, tá? Usa a forma inteirinha ali das palavras. Inclusive, a gente já gravou uma aula completa só sobre contractions em inglês e para assistir essa aula, esse vídeo bem completo, clica no link que a gente vai deixar na descrição ou então no card que a gente vai deixar aqui também. O segundo uso, gente, do apóstrofo é para demonstrar posse. Bom, esse segundo uso do apóstrofo em inglês é para indicar posse, que é o que a gente chama de caso genitivo, tá? E sem dúvida, gente, é aí que a maioria dos erros acontecem, tá? Até os falantes nativos, eles se perdem de vez em quando. Gente, é até que fácil, tá? É só decorar umas regrinhas para cada tipo de palavra. Então, embora as pessoas confundam, dá para aprender sim. Vamos à primeira regra, substantivos no singular, gente. Na maior parte dos casos, quando a gente quer indicar posse de um substantivo que tá no singular, é só a gente acrescentar o apóstrofo S. Por exemplo, the cat's water bowl, a tigela de água do gato. Ou então, Lucy's car, o carro da Lucy. The sailor's boat, o barco do marinheiro. Agora, e se o substantivo tiver no plural, que termina com S? Bom, se o substantivo tiver no plural, a gente precisa acrescentar só o apóstrofo no final da palavra. The cat's water bowl, a tigela de água dos gatos. No exemplo aqui que eu falei, gente, a gente tá falando de vários gatos que compartilham a mesma tigela de água. Então, comparando com o exemplo anterior, cats é um gato desse jeito que tá na tela e cats, só com apóstrofo assim, é mais de um gato. Vamos ver mais alguns exemplos. We voted for higher teachers' salaries. Então a gente votou por salários mais altos para os professores. You need both of your parents' authorization. Você precisa da autorização de ambos os seus pais. E quando o substantivo estiver no plural, mas ele não terminar com S, tá? Para substantivos que estão no plural, mas não terminam com S, que geralmente são aqueles plurais irregulares que a gente tem no inglês, a gente tem que adicionar apóstrofo mais S. The children's book, o livro das crianças. Children aí é o plural de child, é um plural irregular. A gente coloca apóstrofo S. Trata como se fosse uma palavra singular, né? Coloca apóstrofo S igual. The women's bathroom is over there. O banheiro das mulheres
é ali. Women é o plural de woman. Women são mulheres, né? De novo, como não tem um S no final, não é um plural que leva um S no final, já que ele é um plural irregular, ele simplesmente muda a forma de uma forma totalmente aleatória, você trata ele como se fosse um substantivo que fosse singular. Bota um apóstrofo e um S e tá certo. You can see people's breath on a cold day. Você pode ver a respiração das pessoas em um dia frio. People é o plural irregular, né, de person. Não fala persons quando você quiser falar de mais de uma, tá? Gente, e quando a gente tiver um substantivo composto, como que a gente trata essa história do apóstrofo? Gente, nos substantivos ou nomes compostos, o apóstrofo e o S, eles são adicionados no final da última palavra. Por exemplo, sister-in-law. É uma palavra composta, né, que quer dizer cunhada em inglês. O que eu faço? Simples, meto um apóstrofo S no finalzinho de law, que é a última palavrinha que compõe essa palavra composta. Olha o exemplo. My sister-in-law's cousin. Então, o primo da minha cunhada. Ou ainda, my brother-in-law's money. O dinheiro do meu cunhado. E substantivos duplos? Você já parou pra pensar como é que você tem que fazer quando a gente tá falando de algo que pertence a mais de uma pessoa? Se, por exemplo, o mesmo objeto pertence a duas ou mais pessoas, a gente vai inserir o apóstrofo apenas no último nome da oração. Jack and Jill's house. A casa de Jack e Jill. É uma única casa para esses dois. Sandy and Bob's children go to Little Creek High School. Então, os filhos da Sandy e do Bob, eles vão para Little Creek High School, para o ensino médio de Little Creek. De novo, a gente tá falando de uma única família, tá? Então, esse casal, né, eles têm os mesmos filhos, é uma única família. Entretanto, contudo, todavia, quando a gente estiver falando de coisas separadas, que pertencem a pessoas diferentes, só que a gente estiver falando disso na mesma frase, certifique-se de colocar o apóstrofo em todos os nomes. Pensa só. Jack's and Jill's houses. As casas de Jack e Jill. São duas casas diferentes que pertencem a duas pessoas diferentes. Ou se, por exemplo, eu falo pra você, Sandy's and Bob's children go to Little Creek High School. Os filhos da Sandy e os filhos do Bob estudam na Little Creek High School. Eu tô falando de duas famílias diferentes aqui, tá? Gente, as regras ensinadas até aqui são geralmente aceitas por todos, só que agora a gente vai ensinar algumas situações onde existe divergência de opinião sobre o que se deve fazer, como se comportar. E o primeiro exemplo, gente, é quando o substantivo tá no singular, só que termina em S. Gente, às vezes um substantivo no singular pode sim terminar em S. Por exemplo, a palavra actress, que é atriz. Como é que a gente forma possessivo com essa palavra? Tem gente que fala que é só acrescentar o apóstrofo no final, né? Ficar actress. E outros falam que tem que acrescentar o apóstrofo mais S. Actress com apóstrofo S, né? Gente, os dois estão certos, a verdade é essa, tá? No mundo da gramática isso é muito debatido, mas ambas as opções são aceitas, estão corretas nesse caso. Olha só outro exemplo. The class size ou the class size, o tamanho da sala desses dois jeitos aqui na tela. Outro tema de discussão são os substantivos próprios que terminam com S. Com eles é a mesma coisa, tá, gente? A gente pode optar em inserir o apóstrofo S ou simplesmente o apóstrofo. Chris' car ou Chris's car, o carro do Chris. Adicione apenas o apóstrofo para substantivos próprios quando o nome for no plural, mas se a entidade for no singular. Por exemplo, a palavra United States é uma única entidade, mas os States tá no plural, tá? Então a gente só adiciona o apóstrofo, tá? Relaxa que são poucas as palavras assim. Por exemplo, the United States Foreign Policy, a política externa dos Estados Unidos. The Beatles Album, o álbum dos Beatles. Como você pode ver, para alguns casos o apóstrofo tem regras e estilos conflitantes sobre onde que ele tem que ser inserido, para que ele indique posse, enfim. Mas as autoridades gramaticais variam nas suas recomendações, por isso a gente tem que trazer tudo para vocês. E, gente, nessas poucas situações onde a regra pode variar, o importante é ser consistente. Escolha o estilo que parece melhor para você e não fica trocando de um pro outro no mesmo texto, tá? Então mantenha esse estilo durante o seu texto inteiro, tem uma coerência aí. E por fim, a gente vai falar sobre alguns outros usos do apóstrofo em inglês, tá? A gente também consegue usar o apóstrofo quando a gente tá escrevendo algumas datas, tá? Mais precisamente para fazer abreviações dos anos. Quando a gente tá falando de um período de 10 anos, uma década, por exemplo, coloca primeiro um apóstrofo, depois os 2 dígitos da década, seguido pela letra S. Por exemplo, I was born in the 80s. Eu nasci nos anos 80. Ou se você quiser só abreviar o ano, a gente pode escrever o apóstrofo mais os 2 últimos dígitos. Por exemplo, The Summer of 89, o verão de 89, que é de 1989. Além disso, a gente usa o apóstrofo para fazer abreviações das horas. Quando se trata de um horário em ponto, ou seja, 100 minutos, a gente utiliza a terminação
o'clock. We're leaving at 1 o'clock in the afternoon. A gente vai sair à 1 da tarde. They arrived precisely at 7 o'clock in the morning. Eles chegaram precisamente às 7 horas da manhã. Tá, Gi, mas e onde eu não posso usar apóstrofo, tá? Quais são os erros mais comuns? Pois é, gente, alguns erros comuns aparecem com mais frequência em relação à colocação do apóstrofo em inglês. A gente não quer que você cometa esses equívocos e por isso a gente vai mostrar as situações onde não se deve usar esse símbolo gramatical. Não se use o apóstrofo. Pronomes pessoais possessivos. Gente, os pronomes pessoais, eles não usam apóstrofo para formar possessivos, porque eles têm a sua própria conjugação para fazer isso, tá? E para evitar erros como esse, você tem que memorizar. Os pronomes pessoais possessivos são esses, ó. Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs, yours, né? Então calma que você vai entender em alguns exemplos, tá? Olha essas frases. Is this pen yours? Tá errado falar desse jeito, correto é is this pen yours? Desse jeito aqui embaixo. Essa caneta é sua? Every bird likes its own nest. Tá errado. Every bird likes its own nest. Tá certo, tá? Cada pássaro gosta do seu próprio ninho. Our football team defeated theirs this time. Tá errado escrever desse primeiro jeito, você tem que escrever desse segundo jeito aqui, né? Theirs, desse jeito. Que é nosso time de futebol derrotou deles desta vez. E, gente, pronome relativo who também, tá? Você não pergunta whose car is this desse jeito que colocou na tela. Você pergunta whose car is this. Ele também tem a forma dele toda própria, né? Quando a gente tá falando de posse. Gente, na primeira frase, a palavra whose com apóstrofo é uma contração de who is. A frase escrita assim não faz sentido, gente. Seria como falar quem é esse carro, tá bom? Então é por isso que tem que tomar cuidado. E você também não usa apóstrofo para formar frases plurais, tá? Às vezes acontece do aluno acrescentar um apóstrofo para tentar formar o plural de uma palavra, tá? Não comete esse erro. I bought a few oranges at the supermarket. Tá errado, gente. Escreve assim, ó. I bought a few oranges at the supermarket, tá? Comprei algumas laranjas no supermercado. The Wilsons are coming over for lunch. Tá errado. The Wilsons are coming over for lunch. Eu tô falando de uma palavra no plural, não tem nada a ver com colocar o apóstrofo S. É, eu tô falando no caso de vários Wilson, né? Exato. Várias pessoas da família Wilson. Como no meu caso seria The Rhymers, The Isaacs. É. Exatamente. Bom, tá aí o seu guia completo, né? Sobre apóstrofos em inglês. Um vídeo completo, não faltou nenhuma informação. Pois é, tá bem completinho mesmo. Eu espero que você tenha curtido. E não deixe de assistir outros vídeos da playlist de gramática aqui no canal. A gente se vê na próxima dica. Take care!